Oi, eu sou Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Impulso, foi a minha última leitura, eu vou contar sobre a minha experiência de leitura com esse livro, completamente sem spoilers. E no final do vídeo eu vou comparar com o livro Precisamos Falar sobre o Kevin e vou contar sobre a minha percepção sobre o que algumas pessoas falam, né, que O Impulso rolou aí um leve plágio de Precisamos Falar sobre o Kevin. E esse daqui, pra mim, é um livraço, ele é perfeito. Já tem resenha dele aqui no canal, né, então eu vou falar o que eu acho desse livro aqui e essa minha percepção sobre ser plágio ou não. Eu vou deixar os dois assim. E antes de qualquer coisa, se você chegou até aqui, já aproveita, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me acompanhar nas próximas leituras e também para me ajudar pra gente chegar aí à meta de 2.000 inscritos. Compartilha também esse vídeo para quem você sabe que gosta de uma leitura, pra gente fazer esse canal crescer. E se você se interessar por qualquer um desses dois livros, aqui embaixo na descrição tem o meu link de compra da Amazon se te interessar, mas lembra também que tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa sem ser livros, que isso ajuda muito, porque eu ganho uma comissão sem que mude nada no valor final da sua compra. Sem mais enrolação então, começando a falar sobre O Impulso. Esse livro aqui, ele é um thriller psicológico / drama. Eu acho que ele carrega muito desses dois gêneros. Primeiro porque você lê realmente frenética, você vai devorando as páginas, porque você fica angustiado, né? Querendo saber o que vai acontecer em seguida. O livro tem uma carga, assim, meio tensa e que, né, vai te deixando curioso, ao mesmo tempo que ele aborda temas bem pesados, então tem sim uma questão de drama familiar envolvida. E aqui então a gente conhece a Blythe e desde o início a gente sabe que ela tá escrevendo algumas cartas pro marido dela, relatando a visão dela de quando eles se conheceram, a visão dela do relacionamento deles, a partir do momento que eles se apaixonaram e depois quando eles casaram, quando eles decidiram por ter uma família. Então, o processo de quando ela engravidou. E ela vai contar, né, como foi essa sensação de descobrir que tá grávida, desde o parto, o crescimento dessa menina. Só que, desde o início, né, como ela mesma fala, esses são os relatos dela, então é a visão dela de tudo que aconteceu. E isso é importante porque ao longo da leitura, a gente pode acabar se confundindo se o que ela tá relatando pra gente, se realmente é verdade, se foi um fato que aconteceu, ou se alguma coisa modificou na cabeça dela para ela achar que aquilo realmente aconteceu. Então fica aquilo, né? Será que esse narrador é confiável ou não? Porque realmente pode ter mais de um lado nessa história. Só que também tem a questão que tem diversos fatores externos que contribuem para esse relato dela ser ou não confiável, porque você vê que o que ela tá passando tá perturbando a cabeça dela. Então, sentimentos muito fortes, né, podem alterar a nossa percepção do que a gente vê, do que a gente ouve, do que realmente aconteceu. E o livro inteiro eu fiquei, misericórdia, o que é que tá acontecendo? Só que pra mim, esse não é um livro de plot twist, sabe? De você não fazer ideia do que acontece no final. Para mim, isso fica claro ao longo da leitura, você sabe que ali tem um problema, que alguma coisa muito errada vai acontecer, só que você devora porque você quer ter certeza que aquilo realmente vai acontecer. Você quer saber detalhes das informações do que tá acontecendo. E uma coisa que eu amei demais nesse livro é que desde o primeiro capítulo, a gente já descobre como foi que a Blythe se decidiu por ser mãe. Então, ela fala, né, que ela recebeu uma cartinha lá do marido dela, em que ele enumera 100 coisas que ele amava na Blythe. E uma dessas coisas era assim: eu amo como você vai ser uma ótima mãe um dia. Desse jeito, né, afirmando mesmo, eu amo como você vai ser. Como se eles já tivessem conversado sobre isso, como se eles já tivessem decidido juntos e tudo mais.
Só que ela fala que foi uma coisa que não aconteceu. Tanto que ela pergunta pra ele, ué, como é que você sabe disso? Por que que você acha que eu vou ser, né, uma boa mãe, como você tá afirmando que eu vou ser? E aí ele responde, tipo, ué, por que que você não seria uma boa mãe? Você é super querida, você é super atenciosa, eu mal vejo a hora de ter filhos com você. E ponto final, foi isso, né? Então, assim, aqui a gente já entra na questão da maternidade compulsória, porque a gente vê que é uma coisa que ele escolheu para ela, ou ele escolheu para os dois. Ele não consultou ela, né? Ele nem sequer cogitou o fato de que ela poderia não querer, que ela poderia decidir junto com ele, né? E pesando se eles queriam ou não. Mas não, ele só afirmou que ela ia ser e que ele mal via a hora para isso acontecer. Fora que a base que ele tirou, né, para argumentar o porquê que ela seria uma boa mãe, foi só essas duas características, como se ser uma boa mãe só precisava ser uma pessoa querida e uma pessoa atenciosa. Ponto final. E como se fosse uma consequência, né? Pelo fato dela ser atenciosa com ele, consequentemente ela seria atenciosa com os filhos. E não é como se ele fosse uma pessoa ruim ou uma pessoa egoísta de uma forma generalizada. Mesmo porque ela relata, né, na visão dela, o quanto ele era gentil, atencioso, o quanto ele incentivava muito no sonho dela, porque ela queria ser uma escritora. Só faltou mesmo a questão de ele consultar ela, né, sobre o que ela achava de ela carregar um neném por 9 meses, de ela parir, de ela cuidar da criança enquanto ele trabalharia fora. Então isso só faltou mesmo a consulta. E também nesse primeiro capítulo, né, tudo isso que eu tô falando, gente, é só o primeiro capítulo, tudo isso é bem esclarecido logo de cara, e a gente também descobre que a Blythe tem uma questão familiar, que ela foi abandonada pela mãe dela quando ela tinha 11 anos. Então é um trauma que ela carrega, ela relata isso, que claramente ela não soube lidar com essa situação. Daí, ao longo da história, a gente vai descobrindo outros problemas que vêm desde a avó da Blythe, não só em relação à mãe dela, que rolou esse abandono, tem outros problemas, e que isso tudo afeta diretamente nessa visão que ela tem da maternidade. Então ela já cria muita expectativa em ser a mãe perfeita, que foi uma coisa que a mãe dela não foi para ela foi abandonada com 11 anos. Então ela queria se mostrar a mãe que ela não teve. E ela não vê nenhum problema, ela não percebe nenhum problema com relação ao marido, nem considerar, né, qual seria a opinião dela em relação a esse assunto. Ela não vê que foi uma decisão unilateral, que ele decidiu para os dois. Só que na verdade foi muito pelo contrário. Ela se sentia uma mulher de muita sorte por ter um marido, porque ela fala que ele é a única coisa que restou para ela. Ela literalmente não tinha mais nada na vida, então ela abraçou essa ideia do marido e falou: bora, vamos então realmente ter uma família. Ela teve essa vontade e sem resolver, né, esses problemas internos que afetava diretamente nessa decisão e na consequência dessa decisão. Só que é aquilo, né? Como a maioria das nossas decisões na vida, quando a gente toma uma decisão baseado em terceiros, né, pensando nos outros e considerando as outras pessoas mais do que a gente mesmo, acaba dando ruim. E aí, a partir dessa decisão, né, muitas coisas começam a acontecer. E basicamente tudo isso que eu falei faz parte tanto da sinopse quanto do primeiro capítulo. Foi uma leitura que eu devorei muito rápido, eu amei a forma como ela é escrita, é muito fluida, me cativou bastante. Para esse livro eu dei 4,5 estrelas. Eu só descontei meia estrela por conta do final, porque eu achei muito abrupto e eu não gosto de finais que deixa a gente refletindo sobre o que poderia ter acontecido. Não que o final seja aberto, eu acho que não é. Eu acho que ele deixa claro o que aconteceu, só que ele não fala o que aconteceu. E aí eu fiquei com essa necessidade, eu queria detalhes, eu queria que me falasse explicitamente o que rolou. Não é o que o livro faz, então eu fiquei com essa sensação de que poderia ter feito e não fez. Mas foi um livro que eu favoritei. Eu amei também que o livro ele explica muitas questões psicológicas, né? Então a gente consegue entender várias das decisões da personagem e decisões que a gente fica, assim,
Sabe, não precisava ter feito isso, mas explica por conta do que ela passou, pelo histórico, criação e tudo mais. Então, por questões psicológicas, eu amei demais essa parte. O fato de explicar, né, desde a avó dela, a criação da avó, a criação da mãe, eu acho que transforma o desenvolvimento da personagem, a gente consegue entender várias questões. Eu vi algumas resenhas, né, falando que isso era uma espécie de maldição, que era passada de avó para filha e depois para ela, mas eu realmente não vi dessa forma como uma maldição. Eu acho que é simplesmente escolhas e decisões que têm consequências, que vai formando traumas, né? Que vai formando uma bola de neve de problemas mal resolvidos. Não acho que seja uma maldição, acho que é uma questão só de psicologia mesmo. Aí, em relação ao impulso ser um plágio, né, de precisamos falar sobre o Kevin, eu vi em mais de uma resenha essa citação que poderia ter sido um plágio, que ela roubou, né, algumas ideias. Então, com relação a isso, eu senti realmente várias semelhanças ao longo da leitura, porque as duas são narradas com esse formato, né, que a mulher está escrevendo cartas para o marido. A única diferença é que em Precisamos Falar sobre o Kevin, ela escreve como um formato de diário, então ela coloca a data e tudo mais. Aqui não. Aqui a gente sabe que ela está escrevendo cartas, mas é numa forma mais contínua. Fora que aqui também acaba intercalando flashbacks do passado dela, da avó e da mãe, e que não é ela que está narrando. Então, essa característica, né, tem essa diferença para Precisamos Falar sobre o Kevin. Só que esse formato eu acho que faz total sentido, porque é a versão da mãe, né, pro marido. Então, eu acho que se fosse qualquer coisa diferente disso, não ia funcionar, porque eu acho que a graça é essa. Eu acho que a gente ia perder muito, né, dessa sensação se a gente tivesse uma narrativa em primeira pessoa por outra pessoa ou mesmo por terceira pessoa. Eu acho que faz muita diferença a gente descobrir pela visão dessa personagem em específico o que ela tá sentindo, é só ela que pode falar. Tem também a semelhança, né, que ambas as personagens colocam a decisão do marido acima das próprias decisões, sem pensar em consequências e passando por cima, né, do que elas estavam sentindo, e aí acaba gerando um mar de problemas. Então as histórias são semelhantes nesse sentido. E tem também a questão que ambos os maridos, eles negam o sentimento, né, das mulheres. Elas falam, né, o que elas têm de suspeita com relação às pessoas ao redor, suspeitam da família no geral, e eles simplesmente negam, né? Eles falam que é da cabeça delas, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, que não é nada daquilo. Só que essa semelhança, eu acho que é mais questão de ser muito comum, né? São muitas mulheres cedendo e, no final das contas, elas são desacreditadas por pessoas próximas, são as pessoas mais próximas delas, né? Que são os próprios maridos. Outra semelhança bem gritante foi o fato de ambas as personagens decidirem ser mães pela segunda vez como uma forma de redenção, para que elas tenham uma segunda chance, né, como mães e tudo mais. E essa decisão acaba desencadeando vários outros problemas, porque não foi tratado o problema inicial. E, nesse sentido, eu acho que conforme eu fui lendo, eu senti uma certa semelhança, até demais. E aí que eu fiquei, nossa, mas é muito parecido. Só que aí depois, no final, eu fiquei pensando, para chegar aonde chegou, né, para o desfecho da história e tudo mais, eu acho que não teria também como ser diferente. Seria bem difícil, né? Se não fosse dessa forma, eu acho que não iria funcionar tão bem. Então eu entendo essa decisão. Outra semelhança nesses dois livros, e que também eu acho muito real, eu acho que é muito fidedigno e é um reflexo da nossa realidade de uma forma bem escancarada, é o fato de ambas as mães, né, e as mulheres, quando elas relatam para outras pessoas a dificuldade da maternidade, elas acabam se sentindo muito sozinhas porque as pessoas não dão muita relevância para o que elas falam. Elas estão falando o quanto é difícil, quantas tem dias que realmente é bem complicado e elas só ficam ouvindo que é assim mesmo, vai melhorar,
é uma fase e às vezes por pessoas que nem passaram por aquilo. Várias pessoas falando que no final das contas compensa tudo o fato de ser mãe e às vezes é desconhecido, pode ser familiar ou não, pode ser uma pessoa que você considera muito como os próprios maridos e fica nessa repetição de o quanto uma boa mãe tudo sofre, passa por tudo e não pode reclamar e que tudo isso faz parte da obrigação natural da mulher de ser mãe. Mas acho que é aquilo, né? Se não fosse essa semelhança, seria mais um livro que aborda a questão da maternidade, só que num grande Alice no País das Maravilhas, né? Como se fosse tudo flores, como se fosse tudo bem. Como tem, né, muitos livros e muitas pessoas que falam, né, dessa forma, porque às vezes ou a experiência dela realmente é essa, ou não, ou a pessoa realmente tem uma certa dificuldade de admitir, né, que às vezes tem um problema ali, que às vezes é difícil. E tem a questão também do medo do julgamento, né, porque conforme você vai conversando com pessoas que já passaram por isso e vai conversando com mães, você vê, né, que elas têm um certo receio de falar como é a criação, de compartilhar a experiência dela com outras pessoas, porque parece que as outras pessoas têm sempre uma solução muito melhor do que a sua e a criação da outra é sempre melhor do que a sua. Só que, em relação a esses dois livros, eu acho que é mais a diferença entre eles, que vai mostrar o quanto são histórias com focos diferentes, apesar de histórias parecidas e apesar dessas semelhanças, eu acho que as diferenças é que vão falar mais alto. Por exemplo, a principal diferença, né, eu acho que a mais gritante que difere muito as duas histórias é a questão do motivo pelo qual aquela personagem tem um problema com relação à maternidade. Porque, por exemplo, com relação a Eva, de Precisamos Falar sobre o Kevin, ela não tem uma grande questão para não querer ser mãe. Ela não tem um grande trauma do passado. Ela fala ali sobre a relação dela com a mãe e tem problemas comuns, né? Como a maioria das relações. Então, não tem um grande trauma. Só que ela fica ali em cima do muro, na decisão de ser mãe ou não. Então, ela relata que ela tem um certo pavor, né, em relação a ter filhos e tudo mais antes de ter, né? Mas era isso, era porque ela, quando se imaginava nessa situação, ela sentia um incômodo, mas não tinha uma grande questão em relação a isso. Ela se imaginava nesse cenário, era um cenário que não agradava a ela e pronto. E que eu acho um motivo muito bom, porque às vezes é só isso mesmo, às vezes não tem um motivo mirabolante, uma grande questão do passado, um trauma e tudo mais. Às vezes você não quer e pronto, né? Então é uma situação que eu vejo muito semelhante ao meu caso. Já em O Impulso, não é assim tão simples. Então é uma questão muito mais complexa, muito mais profunda, muito mais problemática. Aqui a relação da personagem com a mãe dela está diretamente relacionada ao problema dela com a maternidade. Então é assim, o buraco aqui é muito mais embaixo. E é isso, né? Às vezes tem inúmeros motivos para uma mulher não querer ser mãe. Pode ser um motivo simples ou um motivo mirabolante. E isso é uma coisa que eu amo nas duas histórias, e isso é uma coisa bem distinta entre elas, mas que no final das contas, para mim, elas acabam sendo complementares, né? Porque se tiver um terceiro livro, por exemplo, que tem uma outra visão da maternidade compulsória, por um motivo diferente desses dois, eu vou ver semelhanças sim, mas também vou achar que é um motivo novo e um motivo complementar. Outra diferença também que para mim é bem importante nessas duas histórias é que em O Impulso a gente vê ao longo da leitura inteira a resistência da personagem em cogitar procurar algum tipo de ajuda psicológica. E isso é abordado, né? Isso é levantado. Não é que você vê que ela não quer procurar ajuda e fica por isso mesmo, né? Então ela fala que ela poderia, né, considerar, mas ela não quer. E muito pelo contrário, às vezes ela acaba culpando terceiros, né? Ela acaba jogando a culpa, às vezes, na própria criança, e sendo que ao longo da leitura toda a gente vê várias decisões que ela toma
que claramente ela não tá com a saúde mental em dia. E depois a gente vê novamente, né, esse assunto sendo abordado, principalmente no final do livro, uma coisa que eu achei bem interessante. A própria autora fala, né, nos agradecimentos, que ela teve uma grande ajuda de uma psicóloga que ajudou, né, em relação a essa história. Então isso eu achei muito bom, coisa que eu senti faltar em Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu achei que foi um assunto negligenciado. A gente não vê uma questão muito enfática, né, de qual personagem precisava procurar ajuda ou relatar, né, essa falta, essa necessidade ou essa resistência. Então eu achei que ficou meio de escanteio um assunto que é muito importante nesse livro, mas que só foi meio que ignorado. Tem uma questão também que em Precisamos Falar sobre o Kevin, a gente vê que tem um problema desde o momento da gravidez. Então, a gente já vê que rolou uma rejeição ali. Já em O Impulso, a Blythe, ela sempre curtiu a gravidez. Ao longo da gravidez inteira, ela era super participativa, ela buscava aulas e exercícios pré-natais, ela tinha muito certeza da decisão que ela tinha tomado, ela estava muito segura daquilo e estava curtindo mesmo o processo. Ela via, né, as outras mulheres com barrigão e ela ficava maravilhada. Ela tinha muito orgulho de falar, né, que ela era mãe. E isso eu achei bem interessante porque eu associei, né, com vários estudos que relacionam a sensação que a mulher tem, né, ao longo da gravidez com o desenvolvimento da criança, seja em nível emocional ou até comportamental. Tem um estudo que, se, né, interessar alguém, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, que fala justamente sobre isso, sobre a relação das mulheres grávidas e ansiosas, né, que correlaciona, né, a ansiedade materna nesse período gestacional e com as consequências, né, da formação das funções cerebrais daquele feto e no desenvolvimento dele enquanto criança. E aí a gente vai traçar, né, a analogia desse estudo para o comportamento dessas crianças, né? Porque esse estudo tá falando só de ansiedade, então a gente já relaciona com a questão da rejeição, que é uma sensação, né, bem mais forte. A última diferença que eu acho bem válido considerar aqui é que a Lionel Shriver, né, a autora de Precisamos Falar sobre o Kevin, até hoje ela não é mãe, se eu não me engano ela tem mais de 60 anos já. E ela fala, né, que isso foi uma decisão dela, não foi uma questão de infertilidade, de um problema maior para conseguir ser mãe. Pelo contrário, foi uma decisão dela, realmente ela não queria. Mesmo porque se tivesse uma outra questão, né, de infertilidade, poderia cogitar, adotar e tudo mais. Então, tudo que ela relata nesse livro da percepção de problemas com relação à maternidade é a percepção dela como uma pessoa que não é mãe. E ali, várias coisas que ela relatou também era muito parecido com a minha própria percepção de maternidade pela aflição de se imaginar, né, ali ao longo da gravidez, no parto, no pós-parto, enfim. E a sensação de agonia, né, de você saber que você tem um vínculo praticamente eterno com aquele ser humaninho. E eu lembro que quando eu fui fazer a resenha, né, desse livro, eu vi em várias outras resenhas o problema da autora não ser mãe. Então eu via muita gente esculachando, falando que ela só pensava desse jeito porque ela não sabia como era, que ela não tinha moral nenhuma para falar e tudo mais. Só que aqui no Impulso é completamente diferente, porque a autora, ela não só é mãe, quanto ela fala que ela escreveu esse livro quando o filho dela tinha 6 meses. E assim, eu não consigo nem imaginar o que essa mulher passou para ela relatar com tantos detalhes a dificuldade, os problemas daquela mãe, se não fosse por experiências muito próximas dela. Então, várias questões que eu, por exemplo, que não sou mãe, não quero ser, eu só imagino na teoria como seja, né, uma questão bem dificultosa, aqui ela, como mãe, relata com detalhes. Ela pode falar porque ela vivenciou na prática. Então, eu acho que isso contribui muito para a história. Eu acho que tem um peso adicional e, novamente,
Eu acho que isso acaba se complementando entre essas duas histórias. Então, com relação ao plágio. Plágio é o quê, né? Reescrever conceitos, né, de outros autores. Como aqui eu acho que não foi somente uma história reescrita, tem uma visão completamente diferente, tem a intenção da mensagem que é passada, a motivação das personagens é bem diferente. As mães retratadas aqui, elas são personagens bem opostas entre si. Então, eu acho que não é plágio, não pode ser considerado plágio. Aqui atrás ele fala que é um livro muito original. Isso daqui eu acho que já é um pouquinho de exagero. É uma história muito boa, eu realmente gostei muito, mas sim, tem aí suas semelhanças. Não acho que semelhança pode ser considerado plágio, porque às vezes uma história ela te serve como inspiração e quantas outras histórias a gente não sabe qual foi a inspiração do autor. Com certeza foi lendo várias outras histórias, foi as coisas que ele ia sentindo, né, as sensações que ele teve ao longo da vida, que pode ser sensações semelhantes a outras coisas, a outras pessoas. Então, assim, para mim, esses dois livros são dois livraços que eu super recomendo. Eu acho que eles merecem muito ser lidos. Cada um tem a sua contribuição como autoras mulheres que são mães ou não, e que tem as suas visões, né, sobre a maternidade, que contribuem muito para nossa realidade, e elas acabam transformando, né, esses temas reais em ficções que acabam mexendo muito com a gente. Eu acho que quem leu Precisamos Falar sobre o Kevin, eu acho que tem o potencial de gostar de O Impulso. Só que o vice-versa, eu não tenho certeza, porque quem leu O Impulso, como eu acho que é uma leitura mais fluida, mais direta, eu acho que vai ter uma certa dificuldade com Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um livro que eu vejo muita gente abandonando, porque até a metade ele realmente é uma leitura meio arrastada, não é uma leitura muito fácil. A Eva, ela tem várias divagações, a forma como ela fala é diferente, então assim, eu acho que esse é um livro um pouco mais denso, então eu acabo indicando ambos, mas com essas questões aí diferenciadas. Mas agora me contem aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses dois livros, qual que é a percepção de vocês, né, sobre tudo isso que eu falei. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!